Fala galera, beleza? Começando aqui mais um resumo da lição. O tema dessa semana foi a Gênese de Satanás. Mas você deve me perguntar, o que é Gênese? Gênese é basicamente o início, a origem da coisa, a origem não de tudo, mas a origem da determinada coisa. Ou seja, como o título foi a Gênese de Satanás, então a gente vai ver como que Satanás surgiu, por que ele decidiu fazer as escolhas que ele fez e por que infelizmente hoje a gente tem que pagar o preço do pecado. Vamos lá? Então, gente, como eu falei antes, o título é Gênese de Satanás. Mas fica um pensamento, né? Como é que Satanás, um ser que vivia perfeitamente, ele era o cara mais importante do céu, vivia praticamente como todo mundo queria, infelizmente acabou se corrompendo e acabou saindo do céu. Às vezes é meio difícil entender como que o mal entrou no coração de Satanás, mesmo ele estando no melhor lugar possível. Satanás, na época era Lúcifer, quando estava no céu, ele era um querubim da guarda ungido. Ele era perfeito nos caminhos, desde a criação dele. Deus criou Lúcifer, o anjo, e Deus amava Lúcifer, amava muito Lúcifer. Ele não é à toa que colocou Lúcifer como um dos postos mais altos no céu, uma das patentes mais importantes. Mas como que Lúcifer, mesmo estando num lugar perfeito, acabou achando iniquidade em seu coração, assim como fala lá em Ezequiel? Como será que apareceu iniquidade no coração de Lúcifer, mesmo estando num lugar perfeito? Tudo, como que ele encontrou? Não faz sentido, não faz o mínimo de sentido nisso. Bom, como todos nós sabemos, no céu a gente tem a Trindade. E nisso, Deus ele queria honrar o seu filho, Jesus Cristo. Porém, Lúcifer, ele era muito enciumado em relação a Jesus, porque ele achava que ele que devia estar no lugar de Jesus, ele que devia ter todo o poder de Jesus. Por isso que quando os anjos se curvaram perante Jesus, reconhecendo a supremacia dele e todo o seu poder, seu coração ele acabou se curvando, mas ele estava cheio de inveja, rancor e um pouquinho de ódio, porque é ele que queria. Ele queria estar naquele lugar. Ele queria estar no lugar de Jesus, recebendo todas as honrarias. Porém, uma coisa que a gente pode ver, Lúcifer, ele não queria receber as honrarias por conta que ele era uma pessoa boa e tal, mas porque ele queria que o ego dele fosse preenchido, ele queria que as pessoas gostassem dele, ele queria ter poder, ele queria ter status, ele queria que as pessoas gostassem dele, ele queria que todo mundo adorasse dele por conta da adoração e não por conta dele mesmo, porque o que estava no coração dele não agradava em nada a Deus, e Deus sabia disso. E nisso, depois desse momento, ele acabou saindo direto do local onde Jesus estava sendo honrado, porque ele estava muito bravo, ele estava muito satisfeito e cheio de inveja. E por aí que começou o trabalho de Lúcifer em relação a tomar o posto que ele queria. Aí ele começou a falar sobre como Deus ele era um Deus egoísta, como ele só queria adoração para ele mesmo. E por incrível que pareça, a terça parte dos anjos acabou indo também com Lúcifer. Ou seja, quando Lúcifer foi expulso do céu, a terça parte dos anjos também foram junto com ele. E nisso, depois de Lúcifer acabar levando a terça parte dos anjos, iniciou-se um conflito. Com esse conflito iniciado, Deus acabou convocando todos do céu para uma assembleia geral, basicamente. Quem estudou não vai entender. Ou seja, ele queria reunir todo mundo para que resolvesse esse assunto entre Lúcifer e Jesus Cristo. Porém, chegado o momento que Deus falou para a assembleia lá, que Lúcifer ia chegar lá e ia falar se ele mudaria de ideia ou não, ele acabou não mudando de ideia. Mas por que será? Gente, vamos pensar, Lúcifer, ele tinha uma das patentes mais altas do céu. Ele tinha uma das patentes mais altas do céu. Ou seja, o ego dele acabou sendo muito alto, ainda mais por conta dessas más intenções que cresceram no coração dele. Ou seja, o ego dele era muito alto. Então imagina uma pessoa com um ego muito alto falar, eu estou errada. Ou seja, ele não queria admitir que estava errado. E por isso que, infelizmente, quando chegou a hora da assembleia, como eu falei, ele acabou não rejeitando o que ele pensava, ele não retirou o que ele disse, ele não estava querendo não pensar novamente, mas não estava querendo pensar ao contrário, porque ele queria estar no lugar de Jesus Cristo. E, enfim, lá em Apocalipse 12 fala, que começou uma batalha no céu, que Miguel e os anjos dele batalharam contra o dragão. Ou seja, nisso foi decretado
realmente o grande conflito. Foi isso que decretou realmente o grande conflito. Foi quando Satanás ele não aceitava que Jesus estivesse acima dele, porque ele queria estar no lugar de Jesus. E nisso o conflito começou a batalha entre o bem e o mal, assim como vimos na semana passada. Porém, como que a gente pode entender isso? Tem uma frase do Cândido Gomes, pastor, que ele fala assim: Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, e Lúcifer em si criou Satanás. Ou seja, assim como eu falei semana passada, a gente não pode culpar Deus pelas ações de Satanás. Satanás, assim como todas as criaturas que Deus criou, ele tinha um poder de escolha. Satanás acabou escolhendo a inveja porque ele queria estar no patamar acima do que ele já estava. Ele queria ser uma coisa melhor do que ele já era. E com isso, como ele tinha poder de escolha, assim como todas as criaturas de Deus, ele acabou escolhendo. Chega um determinado momento em que Satanás chega para Jesus e fala que ele está arrependido. Mas Tati, como assim Satanás está arrependido? Então ele chega para Jesus e fala que está arrependido e que queria voltar. Porém, Jesus chega para Deus e fala: Deus, eu acho que a gente não deve aceitar ele de volta. Aí você vai pensar já: nossa, mas Deus não era misericordioso e tal, por que não aceitou Satanás de volta? Por quê? Porque Satanás, ele não se arrependeu verdadeiramente. Ele não se arrependeu porque falou: eu estava errado, Deus realmente é um Deus de amor e tudo mais. Não, ele queria estar de volta no céu por conta de tudo que ele tinha, por conta de todos os benefícios que ele tinha no céu. Ou seja, ele não voltou por arrependimento, ele voltou por interesse. E por isso que Jesus falou que Deus não deveria aceitar Satanás de volta. Porque eles não queriam manchar o céu com o pecado de Satanás. Porque, como eu disse várias vezes, ele não se arrependeu verdadeiramente. Ele só queria voltar para o céu para ter tudo que ele já tinha antes. Aí, nessa conversa entre Jesus e Deus, ele escutou Jesus e ele falou: realmente, o que você falou faz sentido, então a gente não vai aceitar ele aqui por conta dele não se arrepender verdadeiramente. Nisso, quando Satanás ficou sabendo disso, a raiva, o rancor que ele já tinha de Deus, já tinha do céu, aumentou ainda vez mais, porque não aceitaram ele de volta. E assim, nós, meros humanos, acabamos sofrendo. Assim como fala em Apocalipse 12:12, ai dos que habitam a terra e do mar, porque o diabo desceu a voz, e tem grande ira, já sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, Satanás, ele sabe que ele não vai durar. Sabe que uma hora ele infelizmente vai morrer. Infelizmente não. Para nós vai ser felizmente, porque assim o pecado vai acabar. Mas ele sabe que vai acabar. Ou seja, a gente tem que ficar atento. Porque Satanás, ele vai querer levar um monte de gente com ele. Ele vai distorcer a verdade para que várias pessoas vão com ele. Assim como ele fez no céu, levando a terça parte dos anjos. Então temos que ficar atentos. Para que qualquer coisa que dê, principalmente nos últimos dias que estão para vir, para que a gente não caia nessa distorção da verdade e para que a gente sempre continue nos caminhos de Deus. Bom, galera, esse foi o resumo da lição. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente vai ter mais um tema, não vou revelar agora. Se vocês quiserem a lição, o link vai estar na descrição. Vejo vocês semana que vem e até. Tchau.